Olá, tudo bem? Você tem acompanhado as aulas da autoridade no sacerdócio dos santos. E nós vamos dar um breve resumo para que possamos aproveitar esta oportunidade que estamos gravando as aulas, onde nós temos a disponibilidade dos slides, e fazer um breve resumo até chegar na unidade 4, onde nós falaremos sobre a última aula deste módulo, autoridade no sacerdócio dos santos. Nós falamos bastante sobre autoridade, definindo autoridade, o que é autoridade segundo o dicionário, que é o direito, o poder de ordenar, de decidir, de atuar e de se fazer obedecer. Então, autoridade, segundo o dicionário, é a entidade que detém esse poder ou esse direito. A autoridade ela é muito importante, por isso a matéria chama a autoridade no sacerdócio dos santos. Falamos que no grego, autoridade é a palavra exousia, que tem alguns textos, algumas referências que nós lemos em sala, que, resumindo, é uma licença, uma permissão para exercer algo. É alguém que tem esta permissão, que detém esse direito de exercer a autoridade. Falamos bastante também sobre a diferença entre poder e autoridade, e que autoridade é uma coisa, poder é outra. Poder no grego é a palavra dunamis. Um texto muito conhecido é aquele de Atos 1:8, onde Jesus fala assim: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, dunamis, E essa palavra dunamis vem do grego, que significa poder, força, que é uma energia constante. Ela significa poder inerente, entende? Então está lá alguns textos, referências, e aprendemos que ter poder não é o mesmo que ter autoridade. Na caminhada cristã nós entendemos que tudo é importante. É importante ter um equilíbrio, poder e autoridade. Então nós precisamos aprender isso. Jesus ele fala lá em Mateus 22:29 que errais não conhecendo nem as escrituras e nem o poder. Não conhece uma coisa e nem outra, sendo que ele nos dá a direção, nos ensina que é importante ter um equilíbrio, ter os dois. Com poder e autoridade é a mesma coisa. Nós falamos muito sobre isso. A autoridade, que é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade por causa da influência pessoal. A autoridade tem a ver com influenciar, tem a ver com algo no reino de Deus totalmente diferente do que é feito aqui no mundo secular, no mundo aqui fora. Aqui se impõe, existe um autoritarismo, vocês se impõem, sendo que nós aprendemos que no reino de Deus a autoridade ela não se impõe, ela se estabelece. Claro que quando a gente lida com o reino das trevas, claro que a gente tem que exercer a nossa autoridade, impor a autoridade, como Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu transfiro a vocês como igreja, eu te dou isso para que vocês também possam exercer esta autoridade. O problema do cristianismo é que hoje que ele não entende o que ele tem e como exercer. É a mesma coisa que nós tivemos ganhado ou presenteados, ou nós temos para usufruir um grande avião cheio de botões, só que nós não conhecemos para o que cada botão daquele avião serve, e aí andamos com um avião de guerra, um avião cheio de armas, cheios de dispositivos que acionam armas muito importantes, muito grandes, e nós não sabemos como acionar, que são um daqueles botões. E nós dirigimos um avião como se fosse um carro, um automóvel. Nós não conseguimos levantar voos, andar em níveis maiores. Por quê? Porque nós não conhecemos o interior, e nós somos preocupados muito com o externo e não entendemos o que é interno.
A autoridade, ela está no nome de Jesus. Jesus nos deu essa autoridade, só que nós temos que ter intimidade com Ele para que o Espírito Santo venha nos levar a desfrutar esses níveis de autoridade. Nós falamos muito também sobre esse tema na primeira aula, como introdução para que nós possamos entrar na matéria. Demos até um exemplo sobre autoridade e poder. Demos um exemplo de um certo caminhoneiro, né, que ele descia uma grande lareira, um caminhão muito pesado, muito potente, um treminhão cheio de carga, muitas toneladas, e descendo uma grande ladeira. Imagine você aí, um caminhoneiro dirigindo, pilotando aquele caminhão muito forte, alguém com 2 metros de altura, bombado, aquela pessoa que gosta muito de academia, né? Imagina você, uma pessoa muito forte, descendo um caminhão. De repente, lá embaixo, no meio das árvores, sai uma pessoa baixinha, pequena, e uma pessoa, ela entra no meio da pista, ela levanta as mãos e fala: pare. E aquele caminhão, com todo aquele peso, com toda aquela estrutura, ele tem que parar. O que eu aprendo com isso? Que esse caminhão, esse homem é o poder. Só que lá embaixo existia alguém pequeno, só que ele tinha autoridade, era um policial rodoviário. Então ele tinha autoridade para exercer aquela função. Então, se nós tivermos a autoridade e o poder, grandes coisas Deus vai fazer na nossa vida e através de nós como sacerdotes. Agora nós vamos falar sobre sacerdócio. Segundo o dicionário, é dignidade e funções dos ministros de um culto ofício. Segundo o dicionário. Poder e autoridade de Deus dado ao homem para agir em nome de Deus. Sacerdote, segundo o dicionário, é o ministro que oferecia vítimas à divindade e cuidava dos assuntos religiosos. Segundo o dicionário, ainda quer dizer sacerdote sacrificador, aquele que oferecia vítimas à divindade. Aquele que recebeu as ordens sacerdotais e que ministra os sacramentos da igreja. Agora, de acordo com o dicionário bíblico, nós aprendemos que sacerdote, ele tem a ver com dobrar-se, ele tem a ver com prestar homenagem. Sacerdote, ao mesmo tempo que ele dobra-se perante Deus, entende? Ao mesmo tempo quer dizer estar de pé, estar diante de Deus em uma condição de servo. Todo sacerdote é um servo. Sacerdote é um servo de Deus. Sacerdote, ele é um servo também do povo. Ele ministra, ele serve, é serviço, ministério. E ele tem essa condição de, ao mesmo tempo que ele representa o povo e ele se encurva diante de Deus, ao mesmo tempo ele é alguém que está diante de Deus de pé, numa condição de servo. É muito importante nós aprendermos o que significa sacerdote. Para resumir, né, quando Deus estabelece lá no Éden, ele estabelece o homem e ele fala cultivar e guardar, dá uma ordem para o homem. Aquilo tem a ver com sacerdócio, aquilo tem a ver com guardar, aquilo tem a ver com cultivar. Por quê? Porque se estabelece uma cultura do céu agora, ela tem que ser estabelecida na terra. O cultivar tem a ver com cultuar, com sacrificar, um culto, uma prestação de culto a Deus, o nosso Senhor. Então, quando Deus estabelece o homem, além de ser um sacerdócio, ele estabelece um sacerdócio real. Ali no Éden foi o propósito original, que é, ao mesmo tempo que ele exerce esse sacerdócio perante Deus, ele também tinha que ter autoridade de governo. Real, porque tem a ver com o reino. Sacerdócio, porque tem a ver com ministro, com cuidado, com cultuar. E Deus fala para ele, para o homem, não perder isso. Guarda e cultiva,
para que não perda. E a gente sabe para que não perca. E a gente sabe que no Éden ele perde esta condição, ele perde aquilo que Deus o deu. Então, resumindo, o que nós entendemos é que um sacerdócio é um governo principal, é um ministro governante, é alguém que vai exercer a sua autoridade em prol de algo, ou em prol de alguém. Né? Nós, como ministros governantes, estamos estabelecendo um reino de Deus aqui na terra. Somos servos, somos ministros dessa nova aliança a qual Jesus fala, a qual Paulo fala muito sobre isso. É aquele que ministra perante Deus, é aquele que estabelece o governo de Deus na terra. Sacerdócio tem a ver com reconciliação. O profeta, ele pega de Deus e traz para o homem. O sacerdote, ele pega do homem e apresenta para Deus. Um sacerdote é aquilo que está escrito lá em 2 Coríntios 5,18, que é o ministério da reconciliação. Todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus. Então, eles estão afastados. As pessoas no mundo estão longe de Deus. O sacerdote vai fazer com que a palavra chegue a esta pessoa e agora possam ser reconciliadas novamente ao Criador, ao Pai. Então, sacerdote é um representante legal de Deus aqui na terra. Sacerdote é um mediador entre Deus e o homem. E nós temos como base o nosso Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote. Nós sabemos que existem deveres dos sacerdotes. Demos uma tarefa de casa para que nós possamos ler Levíticos 21, Números 18. E aí você já fez essa tarefa com certeza. Se não fez, faça, estude, anote o que os sacerdotes daquela aliança faziam para que nós possamos entender algumas coisas, para que possamos aprender e aplicar em nossas vidas. Até porque o Antigo Testamento são sombras de uma nova aliança. A velha aliança era a sombra e tudo apontava para Cristo, tudo apontava para nós, para o Novo Testamento que nós viveríamos. Era um dever dos sacerdotes, era um trabalho, função dos sacerdotes. Eles tinham como responsabilidade o cuidado com o santuário, tanto no tabernáculo quanto no templo mais tarde. Os sacerdotes, eles ensinavam a lei. Os sacerdotes, eles tinham uma vida de santificação, eles tinham uma vida de oração, intercessão por ele primeiro e depois pelo povo. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios, serviam louvores, entoavam louvores a Deus. Era trabalho dos sacerdotes. Paulo fala em Romanos 12 que nós agora temos que apresentar um culto racional a Deus. Sabe para quê? Para que nós possamos experimentar qual era a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E ele fala de apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, agradável e santo ao Senhor. Nós precisamos entender que nós, como sacerdotes, ao mesmo tempo que estamos reconciliando as pessoas a Deus, também nós somos aqueles a qual, como nossa vida, apresentamos diante de Deus como oferta, como sacrifício. Somente eram isentos desses trabalhos que realmente não tinham condição para tal. Nós estamos dando um resumo somente, e eu sei que você já está lendo em casa. Em Êxodo 19:6 diz que aquela nação de Israel, a nação que Deus tira, o povo hebreu que Deus tira daquele Egito, a vontade de Deus sempre foi que eles seriam reino de sacerdotes. Reino, está falando de real. Sacerdotes, porque são aqueles que ministram. Então seriam sacerdotes reais, uma nação santa, uma propriedade peculiar dentre todos os povos. Por que Deus fala isso? Porque toda a terra é dele. Precisava de um povo para influenciar, estabelecer tudo que o céu tinha para a terra. Tudo que havia se perdido lá no Éden, agora uma nação seria a representante. Mas o povo de Israel não entendeu e perdeu
essa oportunidade que agora mais tarde com Cristo na obra na cruz ele transmite e transfere para a sua igreja, para o seu corpo místico que caminha aqui na terra. Entendemos isso. Pedro fala isso na primeira carta, no capítulo 2, versículo 9. Agora ele fala para a igreja. Ele fala para isso que Israel, como sombra, apontava para a igreja algo no futuro, que é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, para proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a luz. Entenda, sacerdotes, entenda que quem chama é Deus. Não é algo que nós fazemos por momento, por algo que veio na nossa mente. Não, é Deus nos chama com uma condição, para estar diante dele em reverência, prostrado, e ao mesmo tempo estar diante dele em pé, para que possamos ter essa autoridade também e influenciar toda essa nossa geração. Falamos sobre autoridade, lemos Romanos 13:1, que todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e toda autoridade, e as autoridades que existem por ele, foram instituídas. A autoridade é importante, porque começamos em autoridade e nós vamos terminar em autoridade na unidade 4. Voltamos aqui, agora com a unidade 2, nós trabalhamos o assunto sobre sacerdócio, falamos sobre vestimentas. Lá temos várias referências que falam sobre as vestimentas do sacerdote e especialmente do sumo sacerdote. Aquilo tinha algo muito importante, todas as peças, todas as vestimentas, as pedras, tudo aquilo tinha um propósito, tudo aquilo tinha uma tipologia, uma tipificação, né? As vestimentas de um sacerdote era para que seja destacado sobre todo o povo de Israel. Ele era de fácil, né, reconhecimento, né? E a vestimenta do sumo sacerdote era diferente de todos os outros sacerdotes, né? Também a palavra de Deus diz que as vestimentas eram para glória e ornamento, né? E tinha a ver com honra, porque foi Deus quem estabeleceu os sacerdotes, né? Então eles eram representantes legais, eles tinham que ser honrados. Então as vestes, ela apontava para isso, para a glória, ornamento, para a dignidade, beleza e honra, né? Falamos também sobre sumo sacerdote, que no hebraico é Kohen Gadol, que é o grande sacerdote, ou sumo sacerdote, né? Ele é o líder, né, dos sacerdotes. O sumo sacerdote, ele é o único que poderia ministrar dentro, né, do Santo dos Santos, uma vez por ano. A palavra de Deus diz que, e ainda com sangue, não podia ser sem sangue, né? Primeiro ele ministrava para si, ele sacrificava para si e depois para a nação. O sumo sacerdote também significa o sacerdote ungido, que é uma junção de duas palavras, santo mais sacer, que é separado para uso exclusivo. Então é Deus quem separou, foi Deus quem chamou, e é Deus quem separou, Deus tomou para si. É interessante isso. Deus toma para si, né, a tribo de Levi, e eles falam: serão a minha herança, eles terão Deus como herança. Falamos sobre túnica, que era feita de linho fino branco, que ali tipifica a pureza e justiça. Um manto azul, né, e o azul tem a ver com o céu, para que possamos entender que a escolha foi feita do céu. Foi Deus quem escolheu os sacerdotes, foi do céu quem Deus escolheu os seus representantes. Tinha também as campanhas de ouro na orla, do manto azul, no éfode. Falamos sobre o cinto de linho fino,
tem a referência em Êxodo 28, do 31 ao 35, e era amarrado sobre a túnica de linho. Falamos sobre o manto do éfode, somente para o sumo sacerdote. Ele tinha a cor azul, era uma única peça de cima para baixo, uma abertura para a cabeça com debrum, não podendo ser rompida. As campainhas de ouros nas orlas, então, tinha uma tipologia, uma tipificação. Cada campainha representava, as campainhas representavam os 9 dons do Espírito Santo, que está em 1 Coríntios 12. E aí a gente falou sobre os dons, está aí na apostila em vermelho, né? Falamos sobre as romãs, que elas intercalavam uma campainha e uma romã, que representam o fruto do Espírito Santo, né? Que são 9 partes, porém um só fruto. Por isso que a palavra de Deus diz que é o fruto, não os frutos. É um fruto, porém com várias partes. Também está aí na apostila. Ambas aparecem em igual número, são evidências de um ministério eficaz. Por quê? Assim como autoridade e poder caminham juntos, assim como escrituras e poder caminham junto, as vestes, ela tinha romã e tinha campainha. Por quê? Porque nós temos que entender que o dom e o fruto também devem acompanhar o nosso ministério, o nosso testemunho como sacerdotes. O fruto tem a ver com o caráter, com a obra do Espírito Santo dentro de mim. Por quê? Porque uma vez que ele trabalha em mim, agora eu também posso ser usado para ser um instrumento para trabalhar em outras pessoas. O dom é dádiva, o dom é presente, o dom é algo que Deus faz para nós também. O Espírito Santo atua em nós como o dom de línguas. Mas esse é um dom. O restante dos dons já é para a edificação da igreja. Um para edificar a mim. Uma vez eu edificado, agora eu sou um agente de edificação. Uma vez curado, agora eu sou um agente de cura. Então sempre Deus faz primeiro a obra em nós e depois através de nós. Então o caráter, o fruto, o fruto e o dom tem que acompanhar. O fruto tem a ver com o meu amadurecimento pessoal. O fruto tem a ver com o caráter de Cristo sendo agora impregnado em mim. E depois eu sou agora um agente para ser usado nos dons, né? O éfode está lá em Êxodo 28, né, e Êxodo 39, que era somente para o sumo sacerdote. Feito de ouros batido, ouro batido em fios. Era uma vestimenta exterior, em forma ali de colete, era feito em 2 peças, ligadas nos ombros por pedras sardônicas. Ombro que a gente entende, a gente compreende pelas escrituras que tem a ver com responsabilidade. É o peso da responsabilidade de levar o povo nos ombros. Por quê? Porque eles carregavam pedras nos ombros as ombreiras escritas com as 6 tribos de cada lado. Então, era a função dos sacerdotes carregar nos ombros, nos seus próprios ombros, essa responsabilidade de ser ministros perante Deus, para interceder pelo povo diante de Deus. E ônix, ela é uma das pedras mais pesadas. Isaías 9,6 diz que o principado está sobre os seus ombros. Jesus está dizendo isso. As ombreiras, em cada uma dessas pedras estava escrito o nome de 6 tribos de Israel de cada lado. Você vai ver que a responsabilidade dos ombros, ela é muito importante, porque quem carregava a arca quando a nuvem se movia eram os sacerdotes, eram os levitas, e esse pessoal, ele tinha que carregar a arca de Deus nos seus ombros. A presença de Deus manifesta no meio do povo de Deus, é responsabilidade dos sacerdotes. Eu e você, como representante de Deus, nós temos essa responsabilidade de atrair a presença de Deus em nossas vidas e nos ambientes a qual nós estamos inseridos. Peitoral, somente para o sumo sacerdote,
era ligada ao éfode, dobrado ao meio, era como uma bolsa. Era feito dos mesmos materiais ouro, púrpura, escarlate e linho fino. Na frente do peitoral existiam 12 pedras, as 12 tribos. E aqui estavam 4 fileiras com 3 pedras em cada fileira. E cada pedra tinha o nome de uma tribo de Israel. Nessa bolsa que havia, eram colocadas 2 pedras. E cada dessas peças eram dobradas em 2, formando uma bolsa. E essas pedras tinham o nome de Urim e Tumim. Alfa e Ômega, princípio e o fim, mas é Urim e Tumim. Urim e Tumim tinha um propósito, que era descobrir a vontade de Deus sobre uma questão. Um rei tinha uma questão importante. Eu vou sair para a guerra, eu não vou. Então eles consultavam o profeta falava por palavras. Consultava os sacerdotes lançavam a sorte, lançavam o Urim e Tumim como se fosse dados, né? E eles davam a vontade de Deus, se era para ir ou para não ir, se era para ficar ou se não tinha resposta, né? Então era comum os reis consultar a Deus sobre uma questão muito importante, e eles consultavam, além dos profetas, o sacerdote. Essa palavra aparece 7 vezes na Bíblia. Em Êxodo 28:30 diz que ficava dentro do peitoral essas pedras, próxima, aqui em cima no coração. Por quê? Para discernir, para saber qual era a vontade de Deus. Lembra quando Jesus ele está na ceia, e nessa ceia eles começam a falar e ele fala: alguém vai me trair. Um de vocês vai me trair. Então eles começam a perguntar. Pedro estava longe, mas alguém estava inclinado no peito de Jesus. João, o amado, aquele que conhecia os batimentos do coração de Jesus. Então Pedro pergunta para ele: olha, pergunta para o mestre quem é o traidor, não é? E então Jesus revela para quem? Para João, para aquele a quem está no peito. Os seus segredos, a revelação, pertencem àquele que está próximo. Urim e Tumim. Urim, que significa luzes no hebraico, e Tumim significa perfeição. Números 27:31, 1 Samuel 28:5-6 está falando de textos que falam sobre isso. Existem algumas interpretações, mas nós vamos destacar 2. Tudo indica que essas pedras ascendiam em forma de luz para o sim de Deus, porque isso que falam luzes. Mas outra interpretação diz que mais provável é que essas pedras estavam escritas sim e não. Então 5 com sim é sim, 5 não é sem resposta, e não é não. Mas tudo isso é especulativo. O peitoral era preso com correntes de ouro que pareciam cordas ligadas às pedras dos ombros. Essas pedras, então, Urim e Tumim ficava próximo do coração. Mitra, ela era feita de linho fino, está lá em Êxodo 39:28 e também Êxodo 28:36-38. A mitra, ela representa o perdão pelo pecado da altivez. A mitra se colocava na cabeça. Por quê? Porque é aqui que o homem peca. Ele peca primeiro aqui, nos seus pensamentos, no seu coração, né? Ele se levanta contra Deus aqui. Então ali é o pecado da altivez, da soberba. Então a mitra, ela significa humildade. Ela é que para que nós possamos entender que não é por mérito humano, mas é pela graça. Se nós estamos diante de Deus numa condição sacerdotal, é porque Ele nos chamou, Ele nos separou por vontade própria. A obra redentora de Cristo na cruz não foi por mérito de alguém, mas foi pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é um presente merecido. Isso é graça. E em cima da mitra tinha uma tiara que estava escrito: santidade ao Senhor. Deus é santo
e ele exige santidade. A apostila também trata dos pés descalços que o sacerdote usava, porque o pé ele está em conexão com a terra, e ali em Eclesiastes fala que o espírito volta para Deus, o corpo volta ao pó, mas o espírito volta para Deus. Então nós temos conexão com a terra porque nós somos formados do pó da terra, fomos um barro, né? E Deus soprou nas narinas. Então essa capa vai voltar para a terra, para o pó. Então, se nós não tivermos humildade, né, a gente peca diante de Deus. E aí tipifica também para que nós possamos preservar essa humildade de andar descalços. Os pés também fala de santidade com uma conexão com a mitra, né? E existem alguns textos que falam sobre isso, inclusive Isaías 6, do 1 ao 3, onde o profeta tem a visão do Senhor assentado num alto e sublime trono, e lá ele vê os serafins cantando santo, 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 né? Toda a terra está cheia da glória de Deus, e eles começam a dizer que com duas asas eles cobriam o rosto, com duas asas eles cobriam os pés, e com duas asas eles voavam. Por quê? Porque eles cobriam os pés, porque eles cobriam o rosto por causa da santidade de Deus. Serafins, ele vem da palavra seraf no hebraico, que significa serpentes abrasadores, aqueles que queimam e não pegam fogo. Aqueles que pegam fogo, mas não queimam, desculpa. É aqueles que estão, quanto mais próximo da santidade de Deus, da glória de Deus, mais santidade é exigida. Marcos também fala isso, né, no capítulo 1, versículo 7, que João Batista ele fala assim: olha, eu vos batizo com água, mas vem alguém depois de mim que ele é, vou parafrasear, ele é tão santo que eu não sou digno nem de segurar as suas sandálias, né? Tá falando de pés. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Também temos o texto de Êxodo 3:5, quando Deus atrai o libertador Moisés para a sarça. Moisés vê aquilo, fica vislumbrado e ele é atraído por aquilo, pela sarça que queimava, que pegava fogo, mas não queimava. E quando ele é atraído, ele chega próximo, Deus fala para ele: olha, Moisés, tire as suas sandálias dos pés, porque este lugar é santo. Então, pés também fala de humildade, porque você vai voltar para o pó, você tem a conexão com a terra. Essa é a natureza que veio caída, pecaminosa e que exige, né, que você volte para o pó. Só que também fala de santidade, de separado, porque para que possa ter contato com o Deus Santo. A palavra de Deus fala em Hebreus: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus, ele busca homens e mulheres santos. A palavra fala no Sermão da Montanha que bem-aventurados os humildes de coração, porque verão a Deus. Tudo isso tem a ver com santidade e humildade. É a condição que o sacerdote precisa. Voltamos agora com a unidade 3 e na unidade 3 nós vamos trabalhar dois sacerdotes que eram da linhagem sacerdotal, filhos de Arão, né, o sumo sacerdote Nadab e Abiú. Eles eram filhos de Arão, né? Eles tinham dois irmãos, Eleazar e Tamar. Os seus pais Arão, que significa elevado, foi o primeiro sumo sacerdote da tribo de Levi. Levi, para que nós possamos lembrar, Levi significa unir, atar. Como um sacerdote, ele tinha a função de atar o povo novamente a Deus. Ele tinha essa missão de unir o povo a Deus, a ser um só, a trazer esse casamento, a ser um sacerdote, para que quando o povo pecava,
eles estavam longe, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, através daquela oferta, do sacrifício que o sacerdote ministrava, então ele unia novamente o povo a Deus. Essa é a função principal do sacerdote. E aqui está falando de do sumo sacerdote, o primeiro da tribo de Levi, que era Arão, irmão de Moisés e Miriam. Então ele foi o primeiro sumo sacerdote da tribo de Levi, escolhida por Deus no episódio também, naquele episódio na vara que floresceu, né? Está lá em Levítico 17, versículos 5 e 10. Ele também era filho de Eliseba, eram descendentes de Levi, né? Então Arão e Eliseba geraram Nadab e Abiú, que são os personagens do nosso estudo, então esse é o povo, é um sacerdócio, a tribo, a linhagem, a família que Deus escolheu para esse trabalho santo sacerdotal. Abiú significa meu pai é Deus, ele é meu pai em hebraico. Nadab significa liberal, voluntário, generoso. Eles viveram no Egito como escravos e também eles foram, né, junto com o povo, foram libertos pela poderosa mão de Deus. O chamado está falando que Deus escolheu. Foi Deus que escolheu. Deus não erra na escolha. O problema não está em Deus, o problema está naquele quem foi chamado para corresponder ou não, para ser a resposta de Deus na terra ou não. Então nós temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade nós não podemos transferir para ninguém, que é o que nós estamos fazendo com o nosso chamado. Foi Deus que nos chamou, agora eu tenho que ter uma resposta para Deus, cumprindo o nosso chamado. E temos que cumprir de acordo com o que as Escrituras dizem, de acordo com o propósito de Deus. Não podemos cumprir o nosso chamado de qualquer jeito. Não podemos. E a gente vai ver os erros que eles cometeram. Então, quando Deus tira o povo do Egito, ele leva para o deserto, e lá o Senhor ordena a Moisés que fizesse o tabernáculo. Ele fala: faça conforme o modelo celestial, conforme tudo aquilo que eu vou te mostrar aqui em Êxodo 25. Por quê? Porque o modelo do original é aquilo que está no céu. E aquilo que foi feito na terra no Antigo Testamento é uma sombra de uma realidade superior. E teria que ser conforme. Por quê? Porque no tabernáculo é onde Deus habitaria, onde Deus se revelaria, manifestaria a sua glória, a sua santidade no Santo dos Santos. Uma outra matéria nós vamos trabalhar sobre tabernáculo. E aí vamos dar maiores detalhes. Então, Deus estava ensinando o povo a se relacionar com Ele, a estar diante dEle. E o Deus Santo que havia escolhido. Deus escolheu a tribo de Levi para esse serviço e tomou para si. Deus tomou para si. Eles não tinham posse, herança de terra. Então eles eram espalhados sobre toda a nação, sobre toda a terra, para esse ministério, para que eles para que eles fizessem, né, essa mediação entre Deus e o povo. Levi significa unir, a tara já foi falado aqui. Em Êxodo 28:1 fala sobre a comissão. Assim que Moisés recebeu todos os detalhes da construção do tabernáculo, Deus então diz a ele: faze também vir junto de ti Arão, que é a linhagem de Arão, que foram tirados dos sumos sacerdotes, teu irmão e os seus filhos com ele, inclusive Nadab e Abiú, para que eles façam, né, cumpram com esse ofício como sacerdotes. Aí acontece o erro, né, que a Bíblia também relata, que apesar de toda a consagração que Deus havia pedido a Moisés para fazer, limpeza, purificação, só Deus poderia sondar os corações daqueles rapazes. É Deus que conhece o coração do homem, entende? Então, Deus sabe
os motivos, Deus sabe o que passa num coração humano. E aparentemente eles pareciam santos, mas Deus sabia o coração deles, né? Por isso que a gente tem que orar como Davi orava, falava com Deus: Senhor, sonda-me, vê se há algum caminho mal em mim, né? Jesus, ele ensina a que a gente possa ter essa comunhão com Deus na intimidade, no quarto, em Mateus 6, para que nós possamos orar, né? E Deus que vê em secreto recompensa, porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos presos somente a um ritual, uma liturgia de culto, e nós estamos somente com a aparência de santidade. Mas Deus conhece o nosso coração, e aí nós não transmitimos a autoridade e também pouco menos o sacerdócio. E aí, em vez de ser um sacerdócio santo, se torna um sacerdócio maligno, que daqui a pouquinho nós vamos falar mais, inclusive dando exemplos de outros sacerdotes que exerceram um sacerdócio maligno aqui na terra. Nadab e Abiú, sacerdotes escolhidos e separados pelo Senhor, né, filho do sumo sacerdote Arão, eles escolheram a não obedecer a Deus e seus princípios e se contaminaram, morrendo diante do Senhor. É o texto conhecido que está lá em Levítico 10, do versículo 1 ao 3, que fala que eles colocaram um fogo estranho, eles trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, e Deus é santo, né? Então saiu um fogo de diante deles, diante do Senhor, e os consumiu, e morreram. E ainda Deus diz a Arão: olha, Arão, pai, mostrarei a minha santidade, naqueles que se chegam a mim serei glorificado diante do povo. E Arão se calou. Nós falamos sobre isso, sobre esse fogo estranho, que poderia ser o fogo estranho, né? Que o fogo teria, esse fogo que era aceso no incensário, ele tinha que ser pego lá fora, no altar de holocausto. Por quê? Porque o altar de holocausto é o primeiro utensílio que você deve passar a adentrar no santuário de Deus. A palavra de Deus fala que existiam 3 compartimentos, que era o átrio, o santo lugar e santo dos santos. O átrio é onde havia o altar de sacrifício, e ali tipifica a cruz de Cristo. Não tem como acessar outros lugares sem a cruz. Se nós acessarmos outros lugares sem passar pela cruz, nós estaremos apresentando um fogo estranho perante Deus, estaremos usurpando algo que não podemos, estaremos entrando no mundo espiritual de uma maneira errada. E a cruz é um meio a qual Deus nos dá para que possamos exercer, iniciar a nossa trajetória de fé e caminhar perante Ele no santuário, né? Depois aí vai para o santo lugar e o santo dos santos. Cada porta daquelas, cada cortina daquelas tem um significado, um nome, a qual está escrito. Jesus fala isso em João 14,6, que eu sou a porta, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeiro que Jesus ele fala que eu sou a porta lá atrás, né? Eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Não tem como entrar dentro do aprisco sem ser pela porta. Se entrar é ladrão e usurpador, entende? Então ele fala que ele é a porta, e aqui ele começa a revelar o Pai, como chegar ao Pai, e ele fala que tem que ser pela porta, pelo caminho, pela verdade, pela vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está mostrando Ele mesmo, e é nesse lugar que nós temos que adentrar e entrar. E o primeiro lugar, o primeiro utensílio é o altar de holocausto, o altar de sacrifício, que tipifica a cruz. Ali é a morte. Todo o altar de holocausto estava um sacerdote, e o povo, o homem que traria a sua oferta, ele dava para o sacerdote, e o sacerdote ali com uma bainha, uma faca, ele tirava da bainha e
e cortava, sacrificava, matava o animal. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Quando o homem peca no Éden, a, existe uma lei, e essa lei pede que haja vida para a remissão. Então, quando o homem peca, então precisa haver morte. Precisa. É por isso que a palavra diz que Deus, o homem se escondeu, fez vestes lá, se escondeu atrás de uma figueira, mas Deus ele trouxe vestes, né? E por quê? Porque alguém morreu. Que a morte, o salário do pecado é a morte, e ela clama por derramamento de sangue, por vida. E a palavra de Deus diz que a vida está no sangue, a vida está na carne, a vida da carne está no sangue. Então tem que haver derramamento de sangue, porque é uma lei. O sangue é um portal, onde você conecta as duas dimensões, as duas realidades, física e espiritual. Não há como acessar o espiritual sem sangue. É uma realidade muito grande que em uma outra oportunidade nós vamos falar. Então esses homens, eles trouxeram um fogo no incensário sem passar, respeitar, eles usurparam, eles foram levianos, eles estavam ministrando diante de Deus da maneira que queriam, e não pode. Tem que ser da maneira como Deus estabeleceu. Existem princípios, estatutos, normas, regras, e Deus quer que nós obedeçamos. Não há autoridade sem obediência, não há autoridade também sem que haja submissão. Por isso que toda autoridade vem de Deus. Esses homens então entraram num lugar, no santo lugar, né, que é a segunda etapa, sem passar pela primeira, sem passar pelo altar de holocausto, pela cruz. A cruz, irmãos, é importante para o sacerdote. Jesus ele fala para os seus discípulos: olha, vocês serão sacerdotes, vocês serão meus embaixadores. Só que ele fala assim: quem quer vir após mim, que é discípulo, faz aquilo que vê o mestre fazendo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus está mostrando um caminho de cruz, um caminho de morte e vida e ressurreição, para que possamos também estar diante dele em santidade e não usurpar aquilo que é dele. Falamos sobre isso, o que aconteceu com esses homens, né? E logo mais nós iremos falar sobre sacerdócio maligno. Voltamos aqui e agora nós demos uma introdução sobre Nadab e Abiú, que morreram, apresentaram fogo estranho perante o Senhor e foram fulminados. E agora eu queria falar um pouquinho mais, não está na sua apostila, mas é importante para que nós possamos conhecer um sacerdócio real. Nós precisamos entender o que é um sacerdócio maligno. E aqui há uma pergunta: o que é sacerdócio maligno? Quais são as características? E nós estamos embasando lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 12 ao 17, que fala dos filhos de Eli, também alguém que estava ministrando diante de Deus, Ofni e Finéias. Esses homens eram líderes que não conheciam ao Senhor. O conhecimento na palavra de Deus, nós entendemos que é intimidade, né? E conhecer o homem, a sua mulher, e gerou, é uma intimidade que gera. O conhecimento é uma base para a frutificação. A intimidade com Deus é a base para que nós possamos estar sempre diante dele, né? E usufruir da sua natureza e coparticipantes de quem Deus é. Em Mateus 7, no versículo 21 e 23, Jesus ele começa a dizer para aqueles homens: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Jesus estava dizendo: apartai-vos de mim que eu não tenho intimidade, eu nunca tive intimidade com vocês. E é interessante
que aqueles homens, aqueles, vamos chamar de sacerdotes, porque nós estamos trabalhando sobre sacerdotes, sacerdócio dos santos, aqueles homens falam, não, mas eu sou sacerdote, não, mas eu ministrei, não, mas eu falei em outras línguas, mas eu curei, eu expulsei demônios. E Jesus fala, olha, eu nunca conheci vocês, nunca tivemos intimidade. Então, precisamos tomar cuidado, né, e querer fazer as coisas antes de ser. Primeiro nós temos que ter a importância do ser. Primeiro nós temos que ser. E para que nós possamos ser, que tem a ver com o caráter, nós precisamos ter intimidade com Deus para que o seu caráter seja impregnado em nós. Por quê? Porque nós somos como um espelho. Nós vamos refletir a uma imagem. E a imagem real é Deus. E nós temos que ser como Ele é. Então, esses líderes não conheciam a Deus. Esses líderes nunca obedeciam à voz de Deus e à vontade de Deus. Sacerdócio maligno são pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo. Vou dar um breve resumo, porque a aula já foi dada, e aqui é só para que a gente possa recapitular, né? O sacerdócio maligno ele é composto de pessoas que caminham na alma. Nós somos seres tricotômicos, espírito, alma e corpo. A nossa alma, quando estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, o espírito estava longe. E a alma governava, a alma se tornou um com a carne e governava a nossa vida. A alma era o Senhor da nossa vida. Então, pessoas que caminham na alma vão fazer aquilo que quer e não aquilo que a palavra diz. Isso é sacerdócio maligno. Pessoas carnais que não querem o senhorio de Cristo. Pessoas que não reconhecem Jesus como o seu Senhor. Não estou dizendo de reconhecer da boca para fora, mas a sua vida não condiz com o senhorio de Cristo. Eles não estão sujeitos à palavra, não estão sujeitos às autoridades, não se submetem à vontade que é boa, agradável e perfeita, a vontade de Deus. São pessoas que usam a sua posição para tomar aquilo que é de Deus. Isso é um sacerdócio maligno. A palavra de Deus diz no texto lá, e nós estamos ganhando tempo, que a gordura de Deus, lá em Levítico, em 1 Samuel 2, do 12 ao 17, você lê lá, gordura de Deus e o povo, e esses sacerdotes pegavam para si. E a gordura, ela simboliza a glória de Deus. E eles estavam usurpando a glória de Deus, queriam a glória para si, a fama para si, o mérito, tudo para si. E Deus estava longe. O sacerdócio maligno inverte a posição de João Batista, que está lá em João 3,30, que fala que diminua eu para que ele cresça. O sacerdócio maligno é ele que tem que ser visto. O sacerdócio maligno é o que está escrito lá em Gênesis 11, onde fazem a Torre de Babel. A torre era para que os nomes deles sejam conhecidos, para que eles sejam vistos. Deus não quer que levantemos torre. Torre tem a ver com sacerdócio maligno. Deus quer que sejamos sacerdócio real e construamos altares para Deus. Um dos sinais desse sacerdócio maligno é a palavra meu, minha, eu faço. Tudo eu. Ele inverte a posição do céu. No céu é façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. É plural, é coletivo, é façamos. Agora, quando um sacerdócio maligno é aquele que é o meu culto, a minha igreja, o meu povo, a minha denominação, o meu isso, o meu esse, o meu aquele, eu posso, eu faço. Isso é perigoso, porque isso já aconteceu um dia lá no céu. Leia lá Ezequiel 28 e Isaías 14, vai falar desse ser que falava, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu estabelecerei o meu trono, eu me assentarei, eu farei. E lá a gente sabe da queda. Eles queriam a carne crua antes de passar pelo fogo. O sacerdócio maligno, ele não respeita o processo do fogo.
Ele não permite passar pelo fogo, pelo batismo de fogo, um dos batismos que são menos compreendidos nesses tempos, né? Deus, ele permite que nós passemos por algumas etapas, alguns processos de purificação, de santificação. Deus, antes de levar o povo, quando tira o povo do Egito e levar direto para a terra de Canaã, Deus passa no deserto. Leva o povo. A palavra de Deus fala que Deus os conduziu para o deserto. E no deserto, não é a alma que controla. É o Espírito, é Deus. No deserto, Deus que provia. No deserto, que tipifica fogo, né, que tem essa tipologia do calor, do quente, do fogo, é quando a alma perde o controle. É quando aquilo que você sabia fazer já não vale mais. É Deus no controle de tudo e permitindo um fogo para a purificação. O ouro, ele é purificado no fogo, tanto o ouro quanto a prata. E esses sacerdotes não queriam passar pelo fogo de Deus, porque eles não queriam a santidade de Deus. Sempre quando Deus queria se revelar, se manifestar, ele falou: santifique hoje, porque amanhã o Senhor fará milagres, maravilhas diante de vós, no meio de vós, perante vós. O fogo é importante. O sacerdócio que não passa pelo fogo é muito perigoso. Sem o fogo de Deus não vem a verdadeira glória. Se a carne não for totalmente queimada, contamina a palavra. Lembra que a carne, o sacrifício no altar do holocausto tinha que estar totalmente queimada. E se a nossa carne não estiver crucificada no altar de sacrifício, na cruz de Cristo, nós podemos contaminar a palavra de Deus que flui de dentro de nós. O problema não está na palavra, mas está naquele que ministra, no sacerdócio. Por isso que nós temos que passar pela cruz sempre e permitir que o fogo de Deus purifique o nosso altar. E esses filhos de Eli não queriam fogo. O fogo de Deus queima toda injustiça. Esses sacerdotes não querem fogo. A marca do sacerdócio real é o serviço. E quem não sacerdócio maligno, ele quer só ser servido. Sacerdócio santo não. Fala como Jesus falou: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Serviço, ministério. Eu vim para ministrar, para servir. Então essa é a marca do sacerdócio real. O sacerdócio maligno, ele usa a posição para mandar o povo fazer aquilo que Deus não mandou. Sabe, sacrifica isso, dá o seu carro, faça isso, dá aquilo, daquilo. Deus nunca mandou isso. Para quê? Para que um sacerdócio maligno faz isso? Para usurpar, para usufruir, para roubar, para tirar do povo, para tomar o lugar de Deus e usurpar a sua glória. O sacerdócio maligno despreza a santidade de Deus. Por quê? Porque não passa pelo fogo. O sacerdócio maligno, ele comete adultério espiritual, como acontecia na nação de Israel. De dia servia a Baal, de noite queria servir a Deus. Um adultério, um casamento onde estava tendo dois senhores, né? A mulher se prostituindo. Isso é adultério. E sacerdócio maligno, ele também despreza a autoridade. Então ele se assenta numa posição de autoridade, ele subjuga outros para fazer aquilo. Manipulação é a marca do sacerdócio maligno. E o que devemos fazer quando identificamos traços do sacerdócio maligno em nossas vidas? Primeiro, confesse o pecado. Se você exerce e exige alguma posição de autoridade, se você exerce e está conduzindo algo, ou você é um ministro, você atua na casa do Senhor, você é esse sacerdote e identificou algum desses traços malignos, confesse o pecado, peça perdão e deixa Deus aplicar este fogo, né, para purificar e tirar aquilo que não presta.
voltamos agora com um sacerdócio real. Falamos sobre maligno, né? Agora temos que falar um pouquinho de real e características de um sacerdócio real. Está lá em Romanos 12:1 e versículo 2, Paulo vai falar sobre um culto racional. Fala, irmãos, olha, transforma vossas mentes, olha, tem arrependimento, metanoia, né? Nós precisamos entender, apresentar o nosso corpo perante Deus como oferta, como sacrifício vivo, e ele vai falar muito sobre isso. Então, um sacerdócio real, ele não se conforma com o mundo, ele permite ser transformado para cumprir com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Você sabe que aqui pega muito, né, na vida de um homem e de uma mulher. Jesus ele começa a falar com seus discípulos quando ele vai discorrer alguns assuntos que precisava passar, sofrimento, morte, mas ele diria que havia ressurreição. Ele começa a dizer aos seus discípulos, ele fala, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, aquele que quiser guardar a sua vida vai perder, aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la. Ele está falando de algo muito importante. Jesus, ele viveu no centro da vontade de Deus. O sacerdócio real, ele vive no centro da vontade de Deus. E o Paulo fala nos Romanos, nesse capítulo 12, que para que nós possamos experimentar, fala de um culto, porque sacerdotes tem a ver com culto, e ele fala sobre experimentar na boa, agradável vontade de Deus. Boa vontade de Deus na vida de Jesus, e serve para nós, foi quando Jesus nasceu, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né, e trouxe ordem a essa terra que estava um caos. É quando Deus disse, haja luz. É quando Jesus nasceu, quando o anjo Gabriel, ele vem para Maria e fala assim, bem-aventurada és tu, mulher, né? Bem-aventurado é o fruto do ventre que você vai carregar. Você achaste graça diante de Deus. E aí ela começa a perguntar, mas como vai acontecer isso? E ele fala, o Espírito Santo virá sobre ti e ele te encobrirá. Ele vai pairar sobre você e vai gerar. A boa vontade de Deus para Jesus foi quando Deus precisa fazer algo. Precisa de um sacerdote na terra, alguém para unir, trazer de volta os que estavam perdidos. Unir o povo novamente a Deus. Lembra do significado de Levi? Então, Jesus, eu creio que ele falou, eu vou, Pai. Então, a boa vontade de Deus foi quando Jesus veio para essa terra. Quando o Filho obedeceu o Pai, a palavra de Deus fala que ele se esvaziou de sua glória. Ele não quis tomar por usurpação, mas ele se humilhou. Ele humilhou a si mesmo. Ele tomou a forma de servo, ele se humilhou e ele veio como carne e sangue para cumprir com o propósito, para resgatar, buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Então, quando Jesus nasce, é a boa vontade de Deus. É quando Deus ele quer trazer a redenção, trazer a família de volta, os filhos que estavam perdidos de volta. Então Jesus ele nasce, ele começou a cumprir a sua boa vontade, a boa vontade de Deus. E ele vive 30 anos obedecendo seus pais, aprendendo o ofício como carpinteiro, como o seu pai José fazia. Ele
Ele lia as escrituras, ele já ensinava com 12 anos, né, no templo. Ele já estava no centro da vontade de Deus, cumprindo a sua boa vontade de Deus. Mas Deus sempre quer nos levar a níveis maiores, né? Sabe quando é a boa vontade de Deus? Quando você aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador. É quando você entra no plano da salvação, da redenção, e você então reconhece e fala: eu preciso mesmo de Deus, e volto para Deus. Isso é boa vontade, salvação. A boa vontade de Jesus, ela durou ali os seus 30 anos, quando ele obedeceu. Mas Deus sempre quis algo mais, sempre tinha algo mais. O centro da vontade de Deus, ele nos impulsiona cada vez mais para cima. Perante os olhos do homem, é como se nós estivéssemos regredindo, porque o diabo nunca quer que nós cheguemos no centro da vontade de Deus, mas Deus nos leva para cima. E aí Deus chama ele para entrar na agradável vontade de Deus. Essa agradável vontade de Deus é quando Jesus, um dia, com 30 anos de idade, caminhando sobre o deserto, ele chega lá e ele fala, ele vê um homem, um profeta, pregando no deserto e batizando no Rio Jordão. E com 30 anos, Jesus então, ele vai até João, o Batista, e ele fala: me batiza. João, né, ele fala: não, você que tem que me batizar, o Senhor tem que me batizar. Ele falou: não, faça para que se cumpra as escrituras, o que foi dito. E João Batista então batiza Jesus. Jesus, ele entra na agradável vontade de Deus, ele sai da boa para a agradável, para um outro nível. E ali então a palavra de Deus diz que, em Lucas especificamente, é o único que narra que Jesus, tendo orado, ele foi batizado. E quando ele é batizado, a palavra de Deus fala que os céus se abriram, né? Houve uma voz, né, do céu lá, o Espírito de Deus desce com uma forma corpórea de pomba e, né, e paira sobre Jesus, está em Jesus. O Filho desce do céu, o Espírito desce, e lá nas nuvens há uma voz e diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Sabe como Deus falando assim: este é o meu Filho amado, quem faz a minha verdadeira, a minha agradável vontade de Deus. É quem cumpre, é quem está no centro da minha vontade, que é boa e agradável. Jesus começa a cumprir a sua agradável vontade de Deus. Ele começa a cumprir a boa e a agradável. Cumprindo a boa vontade de Deus, ele cura os enfermos, ele expulsa os demônios, ele liberta os cativos, proclama o ano aceitável do Senhor. Lembra em Mateus? Lembra em Mateus 4, se não me engano em Lucas 4 também, alguns textos que fala que depois de Jesus saiu do deserto, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Essa era a boa vontade: libertar os cativos, dar vista aos cegos, curar os enfermos, limpar os leprosos, levantar os coxos, ressuscitar os mortos, pregar a palavra. Isso era a boa vontade de Deus, para que outros possam entrar também na boa vontade de Deus. Só que quando Jesus cumpre isso, ele é batizado no Jordão. A palavra de Deus fala que o Espírito o levou para o deserto, ou o Espírito o conduziu para o deserto. Mesma coisa que fez com o povo do Egito, foi para o deserto. E lá ele foi tentado, mas ele não pecou. Ele não pecou, ele venceu, cumpriu com o seu propósito. Mas chega um determinado momento, com 33 anos de idade, Jesus então, ele sabe que um nível se apertou e precisava cumprir com a missão, com a vontade de Deus. Ele sabia qual era a agradável vontade de Deus para ele. E quando ele
ele vai para um Monte das Oliveiras, um lugar, Getsemane, um lugar da prensa. Getsemane significa lugar da prensa, onde eles prensavam as azeitonas para sair o azeite de oliva, o puro azeite. E o azeite, você sabe que tem a ver com o Espírito Santo, com a unção. Jesus orava, chamou 3 dos seus discípulos mais íntimos e falava assim: olha, vamos orar comigo. E Jesus orava e os discípulos dormiam. E Jesus falava assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas faça a tua. Por 3 vezes aconteceu isso, para que nós possamos entender que Jesus também tinha vontade, ele tinha uma alma, ele tinha sentimentos, ele sofria. Só que o objetivo dele, o foco dele é fazer a vontade de Deus. E você sabe qual era agradar a vontade de Deus para Jesus? A cruz, morte de cruz. Essa foi a missão a qual Deus deu ao seu Filho, o único Filho, unigênito do Pai, para vir a essa terra e morrer na cruz. A palavra de Deus fala em Isaías 53 que Deus agradou em moê-lo. A vontade de Deus agradável para Cristo era a morte de cruz. E Jesus morreu na cruz. Só que quando Jesus morre, ele não tinha pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas enfermidades. Ele se fez pecado, ele pagou um preço. Ele foi a oferta e o sacerdote. Ele foi o sumo e a oferta. Então ele nos mostrou um caminho. A palavra de Deus fala que ele desceu, mas como não tinha pecado, ele foi o mesmo que desceu e subiu. O Espírito Santo o ressuscitou dentre os mortos e agora ele se assenta à destra do Pai. Isso aí é a perfeita vontade de Deus. Sabe qual é a perfeita vontade de Deus? É que nós estejamos um com o Pai. Unidade. A perfeita vontade de Deus é quando nós agora não mais em carne e sangue, mas sejamos glorificados. O nosso corpo de corrupção seja glorificado e agora não mais habita nada em nós de pecado, de problema, dificuldade, doença, morte, somente a vida. Então agora nós somos um com o Pai. Então quando Jesus ele sobe, a palavra diz que o véu se rasgou de cima a baixo e ele abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Ele purificou o santuário celestial. Ele pagou a dívida que existia, que exigia um preço de sangue, uma vida, morte. E ele então, como sumo sacerdote, ele entra no Santo dos Santos. E agora ele tem acesso e ele não entra só. Ele traz consigo. Lembra como o sumo sacerdote entrava com as ombreiras? Ele entrava no peito com as 12 tribos escritas. Ele nunca entrava só. Ele entrou comigo e com você. O meu nome e o seu nome escrito no livro da vida. Quem é a vida? Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A perfeita vontade de Deus é que nós respeitemos as 3 etapas das nossas vidas e um dia, hoje, nós estamos assentados com Ele, assentado no seu trono nas regiões celestiais. Só que um dia sejamos um com Ele, cumprindo essa perfeita vontade. Isso é um sacerdócio real. Sacerdócio real. Os 3 níveis: corpo, alma e espírito. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. O sacerdócio real é alguém que tem fidelidade e responsabilidade, conforme Mateus 25, do 14 ao 30, que fala daquela parábola dos talentos.
Sabe? Que Deus fala assim, para um Deus deu 5, o outro Deus deu 2, o outro deu 1. O que deu 5 multiplicou e se tornou 10. E ele fala, servo bom e fiel. O que deu 2 também a mesma coisa, multiplicou e também diz servo bom e fiel. Mas aquele que teve 1, ele pensou entre si e falou, eu sei que o meu Senhor ele é rígido. E esse camarada, ele não multiplicou. A palavra de Deus fala que ele escondeu na terra, por medo de perder. E você sabe que esconder na terra é dentro de nós. Nós somos o pó da terra. Nós somos vasos. E é alguma coisa, são os dons que ficam dentro de nós e a gente não usa. E aí então o seu Senhor volta e fala assim, servo mau, infiel, por que não multiplicou? Você sabe como eu sou? Você sabe como eu sou e por que você não fez? E ele fala, eu tive medo. E aí é interessante que naquela passagem, Jesus ele diz o seguinte, por que você não confiou os banqueiros? Por que você deixou enterrado, escondeu e não quis? E aí o banqueiro, trazendo para o nosso aprendizado, são os pastores da igreja, são os anciãos, os líderes, são os mais experientes, aqueles que vão ajudar você a usar os seus talentos, os seus dons. Então, irmãos, sacerdote real é aquele que usa, aquele que tem prazer em ser usado por Deus. Sacerdócio real é aquele que conhece o coração de Deus, aquele como João deitava no peito e tinha revelação. Sacerdócio real é aquele que fala em Salmos 24:3, coração puro, mãos limpas. Salmos 51:17, um coração quebrantado, aquele que tem um coração arrependido, um coração contrito, que a palavra de Deus diz que ele não despreza. Isso é um sacerdócio real, a qual nós somos chamados para cumprir. Voltamos aqui com a unidade 4, a última aula, para falar sobre o sacerdócio que transmite autoridade. Como? Primeiro, sendo obediente. E sendo obediente como? Na presença do Deus presente. Nadab e Abiú, juntamente com sua família e todo o povo de Israel, viveram dias em que não se podia contemplar Deus visivelmente. Porém, tiveram o privilégio de serem convocados para trabalhar no tabernáculo e eles tiveram acesso a esse Deus. A partir do momento que foram chamados para serem sacerdotes do Senhor, executando o sacerdócio no meio do povo, tiveram a responsabilidade de viver uma vida diferente, para que o povo, talvez não crente, quando pudesse estar, pudesse realmente enxergar Deus presente ali, fazendo grandes coisas por eles. O povo não podia ver Deus, mas tinham que ver Deus na vida deles. Os sacerdotes representam a Deus, e eles têm que ver Deus em nós. A presença da pureza e santidade. Era evidente em suas vidas a pureza, a separação, a santidade e todos os outros benefícios que a obediência estava provocando. Realmente havia algo diferente sobre suas vidas. Todos os sacerdotes tinham algo diferente. Até suas vestes, como todos os adereços minuciosamente produzidos, mostravam que eles deveriam realmente viver puros e santos, separados. Tinha que haver santidade e pureza, porque eles eram separados, santificados. Terceiro, presença da manifestação da glória. Quando tudo estava de acordo com as exigências do Senhor, ele vinha para estar no meio deles. Nada se compara à vida que ele nos propõe a viver. Você sabe que uma diferença muito grande, diferença de quando Deus ele diz assim, olha, Emmanuel, Deus conosco, onde 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou, ali eu serei, ali eu estarei.
O problema de ser e estar é diferente de se revelar e manifestar. Deus ele fala, eu estou, onde 2 ou 3 anos do meu nome estou. Agora, estar é diferente da revelação, da manifestação da glória. Muitas vezes nós fazemos um culto, ou porque nós estamos falando de sacerdócio, estamos falando de cultuar, de ministrar, e sem a presença de Deus. Deus ele está ali, mas a manifestação da presença não acontece. Eu gosto de uma passagem que está lá no livro de Lucas, no capítulo 7, onde fala de Jesus ele foi numa casa, foi convidado pelo Simão, o leproso, de repente um sacerdote, de repente um daquela época, algum homem importante, e ele foi convidado para um culto. E ali estava uma mesa, Jesus comendo, todos eles ali, e Jesus quieto. Só que quando chega um determinado momento, fala que entra uma mulher no culto, na casa. Por que eu falo culto? Porque eles poderiam fazer culto na casa, na sinagoga ou no templo, na época de Jesus. E então entra uma mulher no meio da fresta ali da porta e vai aos pés de Jesus. Ela escolhe o melhor lugar do culto, é aos pés de Jesus. E lá então, mexe com os religiosos. Uma verdadeira adoração, ela mexe com toda a liturgia do culto religioso. Aqueles religiosos começaram então a pensar, a razoar, falaram, mas espera aí, se ele fosse profeta mesmo, bem seria quem era essa mulher, né? E aí Jesus, conhecendo os pensamentos, ele começa a contar uma parábola, né? Ele fala de perdão, e aí ele começa a dizer, olha, quando eu cheguei na tua casa, você não lavou os meus pés. Ela, desde a hora que chegou, ela chora, ela está lavando os meus pés, está ungindo os meus pés. Quando eu cheguei, você não me deu beijo, um ósculo santo. Ela não parou de beijar os meus pés agora, até agora. Então o que eu percebo? Que Jesus estava quieto todo momento naquele culto, onde 2 ou 3 ele estava. Só que quando entra a adoração, um coração de adorador, um verdadeiro adorador, alguém que reconhece a sua fraqueza, a sua realidade de pecado, a natureza que está na sua carne, tudo aquilo que, sabe, que não tem como você estar diante de Deus sem o adorar. E de repente Jesus então ele se revela, ele se manifesta, ele está quieto, agora ele se revela. E eu vejo isso, eu vejo muitas coisas acontecendo com que Deus ele cumpre sua palavra e ele está no meio, só que ele não se revela. A palavra de Deus fala em Salmos que Deus habita em meio aos louvores, e eu compreendo que ele se revela no meio da adoração. Se ele achar um coração de adorador, um coração que reconhece a sua natureza e reconhece quem é Deus para ela, muda tudo, toda a vida. Então era o que acontecia aqui. Usar a autoridade de maneira que Deus deseja nos faz viver diante de Deus, seja de dia, numa coluna de nuvem, né, para amenizar as nossas tribulações, ou de noite, numa coluna de fogo, para espantar os nossos temores. Ele sempre está conosco. O desafio, irmãos, é fazer com que a manifestação da sua glória se revele. É interessante que quando o povo de Israel, na época de Eli, nós falamos sobre sacerdócio maligno, falamos de Ofni e Finéias, foi ali que foi roubada a arca. E a palavra diz que quando nasce o neto de Eli, colocaram o nome de Icavod, ou Icabod, foi-se a glória. Por quê? Porque a arca foi tomada. A arca ela ficava no templo, no Santo dos Santos.
Deus revelava a sua glória no Santo dos Santos. A manifestação da presença, da glória dele era revelada somente no Santo dos Santos. E é interessante que foi roubada, foi lá com os filisteus e ficou lá um tempo. E depois, quando a arca é trazida de volta com Davi, que ele fala: como atrairei a presença de Deus para a minha vida, acontece o episódio de Uzá, que ele toca na arca e é fulminado, e Deus fala que não houve reverência. Olha que coisa, hein? Olha que palavra. Ele foi fulminado. Lembra de Nadab e Abiú? Foi fulminado. Se você estudar a história do querubim que caiu, você vai ver que houve um fogo que saiu do meio dele, foi fulminado. Deus então, ele estabelece isso. Quando Davi então traz a arca de novo, ele coloca numa tenda, coloca um turno de adoradores, de intercessão, 24 horas, como é no céu, ele revelou na terra. E a arca de Deus agora ficava descoberta numa tenda provisória. E ali Deus revelando. Só que ainda havia um templo. O tabernáculo de Moisés ainda estava montado lá em Gibeão. E muita gente ia lá para o culto, sacrificavam, só que a presença de Deus não havia mais lá, porque a arca estava aqui em Jerusalém com Davi. Então, muitos lugares ainda não tem a presença de Deus, não tem mais a glória de Deus, não tem mais a revelação de Deus, não tem mais aquilo que é gostoso num culto. Por quê? Porque a arca da aliança já não está mais lá, a glória não está mais lá. Ainda existe uma estrutura, um sistema religioso, fazem culto sem Deus, né? Ou colocam Deus numa caixa de fósforo e impedem a manifestação dele. Então nós temos que entender, irmãos, como permitir que Deus revele a sua presença e a sua glória. Sendo obstinado. O que nós estamos falando aqui, irmãos, é como o sacerdote vai transmitir a autoridade. Primeiro, sendo obediente, na presença de Deus presente, na presença da pureza e santidade, na presença da manifestação da glória. Agora, como que ele vai transmitir a sua autoridade? É sendo obstinado, que é a ausência de reverência. Ter a consciência de Deus presente no meio deles, e mesmo assim ter atitudes expressíveis, a santidade e a presença de Deus, conduziu os sacerdotes a uma vida que não condizia com as suas vestes e o nome que carregavam. O Deus Santo que serviam mereciam não só uma roupa diferente, quer dizer, não só a capa ou fora, sabe? Muitas vezes a gente se preocupa em ser santo perante alguém, uma autoridade, um homem, uma mulher, mas nos nossos interiores, nossos escondidos, nas nossas noites, quando estamos sós e pensamos que estamos sós, aí nós pecamos. Não só o exterior, o Deus Santo que serviam mereciam não só uma roupa diferente, um título e destaque no meio do povo, mas Deus, o que ele queria? Um coração temente e humilde. A ausência de sensibilidade. Você sabia que a sensibilidade é um dos grandes problemas que estamos vivendo nos dias atuais? A gente vê que existem muitas pessoas insensíveis, pessoas indiferentes, pessoas que veem outros. Um sacerdote não pode ser assim. Pessoas que veem o sofrimento das outras pessoas e não querem saber. Lembra do samaritano? Que a palavra que fala, quando vendo o homem, o levita passava de largo, fazia um caminho oposto e ele não ajudava. E sacerdote é da tribo de Levi. Aí vinha o sacerdote, passava de largo, também não dava caso para as necessidades, as misérias, os problemas do outro que estava caído, machucado, à beira do caminho. Mas aí veio um samaritano, um mestiço, alguém que era diferente. Por quê? Porque os samaritanos, eles se misturaram com os outros povos, então era uma nação mista. Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos. Lembra de João 4, quando Jesus vai ter com a mulher samaritana no poço?
Eles falam isso. E então, a insensibilidade é um problema. A indiferença, eu posso dizer que o contrário do amor não é somente o ódio, mas é a indiferença. É eu não ligar, eu estar indiferente. Eu posso estar indiferente no culto, de repente a presença de Deus, mas eu não estou nem aí. De repente, nos nossos dia a dias, alguém numa necessidade, numa condição de miséria. Lembre-se que Jesus, quando ele movia sobre a terra, a palavra de Deus fala que ele era movido por compaixão, por misericórdia. Misericórdia é olhar a miséria do outro com os olhos do meu coração e eu ver o sofrimento, e agora eu ser compassivo, eu compartilhar desse sofrimento com ele para tornar mais leve o sofrimento da pessoa. Eu estou fazendo a diferença quando eu faço isso, e não sendo indiferente. Eu sou sensível para sentir aquilo que Deus sente. E Deus, ele abomina pecado, Deus sente o sofrimento do outro, ele se importa com o outro. E um sacerdote, para exercer um ministério santo, real, diante de Deus, ele precisa ter sensibilidade, tanto das coisas espirituais quanto das coisas naturais, ao âmbito de uma necessidade. Lembra que Jesus, ele fala assim, servo bom, né, e fiel, ele vai falar o seguinte para uma determinada pessoa, e ele fala assim, eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive nu e não me vestiste, tive preso e não fosse me visitar. E aí o professor pergunta, mas quando que eu não fiz isso? Aí ele falou, quando você deixou de fazer para um dos meus pequeninos. Então, se eu não tiver sensibilidade para entender que quando eu faço algo para alguém, eu estou fazendo para Deus, e quando eu faço para Deus, não fica desse jeito, Deus retribui, porque Ele é galardoador, Ele não deve nada a ninguém. Então, precisamos ter sensibilidade. Entendendo o papel que deveriam desempenhar e os requisitos que deveriam cumprir, perderam a sensibilidade. O Deus sempre presente parece agora estar ausente no coração e na vida dos sacerdotes. Eles fizeram o que bem entenderam e não se importaram com a presença de Deus naquele lugar, naquele momento. Perigoso. Fazer a obra de Deus do jeito que o homem quer produz insensibilidade e, consequentemente, a reprovação diante de Deus. A ausência da vida, a vida e eternidade. Como resultado desse coração obstinado que mostraram ter, foram pegos surpreendentemente por uma situação que não imaginavam. Imaginam eles lá fazendo o que queriam, Nadab e Abiú, estava acostumado, fazia como queria, de repente eles estão lá no culto, fazendo do jeito que quer, e de repente acontece algo, e eles são fulminados perante o Senhor e perdem a vida. O Senhor santo e presente naquele lugar veio manifestar a sua presença por meio de um fogo que saiu da sua essência, porque Deus é fogo, e a palavra de Deus diz que Deus é fogo consumidor. Por isso que a misericórdia dele permite com que nós passemos pelos batismos de fogo agora, para purificar, para olhar em nós se há alguma obra de fé, a obra morta, para ver se tem algumas coisas ruins, para que purifique e traga vida. Você sabia que o fogo também traz vida? Quer purificar uma terra? Muitos agricultores tacam fogo para purificar, para poder lançar novas sementes, preparar a terra e fazer um novo plantio. Então, como resultado desse coração obstinado que mostraram ter, foram pegos surpreendentemente por uma situação que não imaginavam. O Senhor santo e presente naquele lugar veio manifestar sua presença por meio de um fogo que saiu de sua essência e consumiu a irreverência e a insensibilidade dos filhos de Arão, que acharam que Deus toleraria seu coração e seu comportamento diante dele.
Deus não tolera. Tudo bem. Alguém pode falar, estamos na graça, mas mais cedo ou mais tarde vem um juízo. Isso é fato, porque Deus é amor, mas também é justiça. Eles perderam a vida e a presença de Deus em suas vidas. Agora em mim, assim como os sacerdotes, precisamos ser separados para servir conscientemente a Deus, mantendo a pureza. Temos de vestir a camisa do trabalho no reino, nos empenhar no serviço e nos vestir da força e motivação para realizar o que? A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Precisamos abandonar definitivamente o pecado e entender que agora fazemos parte da realidade celestial. Entender que a missão é de Deus e para Deus. Por isso é preciso manter minha posição, um caráter honroso, que minha vida possa estabelecer o juízo, o zelo e a justiça de Deus. O meu falar e o meu agir precisam ser coerentes entre si e sejam compatíveis com a palavra, para que onde eu estiver todos saibam que sou separado do Senhor e faço a sua vontade. Os dons do Espírito Santo em minha vida são tão importantes quanto ao fruto do Espírito. Caminham lado a lado, tendo igual peso, determinando a eficácia do meu trabalho, com igualdade e equilíbrio. A autoridade que me foi dada por Ele me permitirá interceder com o coração íntimo dele e ter a direção para os passos que darei em minha vida. A santidade do Senhor me envolverá e andarei sem orgulho ou soberba, com a dignidade de filho de Deus, praticando obras de fé e não obras mortas. Tudo que é com motivação errada, tudo que é feito segundo a alma, tudo que é feito fora da vontade de Deus são obras mortas. E isso um dia será passado num tribunal. A palavra de Deus fala que importa que todos passemos ao tribunal de Cristo e seremos julgados. As nossas obras serão julgadas. E aquilo que for palha, feno e madeira serão queimadas. Mas aquilo que for pedra preciosa, aquilo que for prata, aquilo que for ouro, será transformado em galardão para a recompensa eterna. Há uma recompensa, há um galardão para aqueles que praticam um sacerdócio real e santo. Há um galardão. Assim o ministério da reconciliação terá êxito, orando sem cessar e não apagando o espírito, tendo comunhão com os outros para que Cristo seja visto pelo mundo, a luz para as nações. Isso é o papel da igreja, sacerdócio santo como luz que brilha para que Deus seja glorificado nos céus, como o sal da terra para que tire a contaminação do mundo. Isso é o papel do sal, para que dê sabor, dê sentido a isso. Com relação à autoridade, como filho, tenho a autoridade de Deus sobre mim. Porém, estou inserido num sistema de hierarquia para que tudo funcione como Ele deseja. Cada um fazendo sua parte, exercendo seu dom e se submetendo uns aos outros para um ministério eficaz. Se eu me submeto ao meu irmão, para que juntos possamos fazer a obra de Deus crescer. Estamos todos realmente vestidos e preparados para manifestar sua presença aqui. Considerações finais. Recebo a autoridade de Deus por seu Filho e exerço o sacerdócio juntamente com os meus irmãos, estando eles abaixo ou acima de mim em nível hierárquico. Porém, se essa autoridade não estiver debaixo da autoridade do próprio Deus, tudo o que se fizer será em vão. Como sacerdócio real, precisamos ser ministros governantes para exercer o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas como igreja, um povo santo. Enfim, se eu estiver debaixo da vontade do Senhor soberano, com certeza exercerei a autoridade de sacerdócio real, para transmitir o bem e a graça de Deus a todos os que estão sedentos. Seja uma resposta, seja
um sacerdócio real. Que Deus te abençoe, uma excelente prova e te espero logo mais.